Fala, fala pessoal, bem-vindo a mais um Nether Talks. Eu sou o Matias Tiepo. Hoje estamos num cenário diferente. Estamos aqui na cantina Cê Que Sabe. Inclusive, obrigado por ceder o espaço pra gente, espaço lindo. E vamos conversar com a Iven Peloso hoje. Iven, que é formada em arquitetura e também em nutrição. Ela que é autora best-seller, também trabalha como consultora na Traction, também fundadora da Kitchen e também diretora comercial da FS1. Isso aí. Iven, obrigado por ter aceitado nosso convite. Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, explorar um pouquinho esse mercado, né? E que é uma coisa que eu respiro desde sempre. E, enfim, compartilhar um pouco da minha experiência, um pouco das coisas que eu amo, que fazem parte de mim, né? Tanto que a minha rede social eu nem misturo muito, é pessoal com profissional, porque para mim é uma coisa só, sabe? Então é isso. Bacana. E é legal também mostrar os dois lados, porque É, hoje as pessoas querem ver também não só o profissional, mas a é. pessoa também. Então é bem A bacana. empresa é a pessoa, né? Exato, É, a empresa hoje, é. ainda mais hoje em dia, as empresas estão muito ligadas às pessoas mesmo, às pessoas que trabalham, às missões, aos princípios. Acho que cada vez mais as pessoas têm procurado empresas dessa forma, Sim, é né? algo mais É, humanizado, né? isso, Passa uma confiança diferente. isso mesmo. E Iven, falando um pouco da sua carreira, pelo que eu pesquisei, você começou se formando em nutrição, é isso? Sim, Então, como que saiu de nutrição para trabalhar hoje em consultorias, no food é, service? Como que foi esse caminho? bom, primeiro, tudo começou quando eu tinha 14 anos. Quando eu fui pedir a primeira mesada para o meu pai, que já trabalha na área, ele é o presidente da FS1, meu sócio hoje. Uhum. E aí ele falou assim: "Mesada não, vem trabalhar comigo". E aí eu já tinha tamanho para isso, aí eu Aham. fui, trabalhava 3 vezes por semana com ele, e 2 vezes eu sempre até a gente estava falando aqui antes de começar, eu sempre fui muito ligada ao esporte, aí eu ia treinar, fazia 2 vezes por semana de treino e fim de semana o fim de semana todo eu jogava. Uhum. E então eu comecei com ele nos 14 anos fazendo atendimento, organizando a agenda dele, entendendo o que que era o que ele fazia, porque se alguém perguntasse eu não sabia dizer o que que era meu pai, né, as Uhum. pessoas na escola falavam: "Ah, meu pai é arquiteto, meu pai é engenheiro, meu pai não sei o que lá". Meu pai trabalha com cozinha, X, era isso que eu sabia. Não, Muito diferente, né? era muito específico, não sabia explicar. E aí comecei, e aí na época o escritório ficava no Campo Belo, em São Paulo, e era um escritório grande com muitas pessoas trabalhando, pessoas da arquitetura, pessoas de, edificações, eram técnicos de Uhum. edificações. E aí eu via todo mundo mexendo no AutoCAD, aquele monte de tela preta e comando em inglês, eu falei: "Cara, isso é muito difícil para mim. Não vou dar conta, melhor eu", enfim. Aí fui perseguindo meus desejos de continuar trabalhando com ele, mas eu achava que desenhar no AutoCAD ia ser uma coisa, assim, Impossível. fora da Aham. casinha para mim. E eu comecei a ter muito contato com nutricionistas que ele conversava, porque eram nossas clientes também, né, ou nutricionistas de hospitais, ou da hotelaria, ou de restaurantes, elas eram muito presentes no nosso dia a dia. Aí eu falei: "Tá aí, vou fazer nutrição". Aí, muito nova ainda, entrei na faculdade com 17 anos, fiz faculdade, quando chegou no terceiro ano eu falei: "Não quero isso para mim". Cheguei aí na secretaria Da transferir. pra acabar com tudo Aham. aquilo, porque eu saía chorando da escola. Mas eu era a melhor aluna, mas eu saía chorando, é sempre assim. Eu odeio, mas eu Vou fazer faço direito. direito. Se eu vou fazer direito. E aí uma amiga falou: "Não, pelo amor de Deus, falta só um ano, não vai fazer isso". Continuei. E aí eu consegui uns estágios muito legais, tipo, num hospital, depois não, na verdade primeiro eu consegui um estágio numa cozinha industrial da Roche. Estagiei lá por um bom tempo, aí depois eu trabalhei na vigilância sanitária em São Paulo, o que hoje me dá um argumento de venda muito grande, que hoje eu sou comercial da FS1. Uhum. Comecei a entender muito das normas, de praticar aquilo nos locais, né. E aí depois eu fui trabalhar num hospital, que é onde eu fui contratada. E aí fiquei um tempo lá, também não era muito bem o que eu queria, aí fui fazer arquitetura.
Que aí já é outra fase, né? Uhum. A arquitetura foi uma outra fase, porque aí eu senti que eu conseguiria, sabe? Eu falei, não, eu já estava mais madura o suficiente, mais madura com 21 anos. Falei, agora eu vou fazer arquitetura. É que é diferente com um pouco já de experiência profissional do que escolher alguma coisa com 17 anos. Muito. É importante que se faça, hoje eu vejo assim, é importante que se faça, melhor do que ficar parado, porque uma experiência você tem. Mas eu era muito nova para decidir uma coisa para minha vida inteira. Mas eu digo que hoje, graças a Deus, eu fui muito bem guiada, porque eu uso as duas profissões hoje. Sim, sim. Eu brinco que eu sou uma nutricionista que não sei fazer dieta, uma arquiteta que não sei fazer casa. Mas, mas eu sei fazer cozinha, né? Sim, Eu acho que o que eu mais sei fazer bem é o projeto de uma cozinha industrial ou uma consultoria muito bem feita, né? Enfim, então a minha história começou na nutrição e, e aí depois na arquitetura, eu próximo dos 26 anos, eu fui contratada pelo SBT. Não sei se essa história foi vista em algum momento no meu currículo. É, eu vi que você tem uma É, experiência na TV, eu ia chegar lá. que, que foi quando eu visitei esse restaurante, você que sabe, eu lembrei. Ah, Agora foi no programa. foi no programa. Porque foi alguma participação do Bruno, não me lembro exatamente em qual programa foi, mas eu me lembro que como eu comecei no SBT, a produção do Domingo Legal entrou em contato no nosso escritório, porque eles procuraram no Google empresa especializada em cozinhas industriais. E naquela época, ninguém fazia trabalho no Google. A gente fazia. E aí, eles estavam começando um programa que chamava Construindo um Sonho, que existia para apartamentos e É, eu casas. conheço de casa. Só que era uma edição especial para negócios de alimentação. E eles fizeram um primeiro, que na semana seguinte a Anvisa foi lá e fechou, porque a arquitetura fez um negócio que não tinha nada a ver, não era dentro das normas. E aí eles foram pesquisar uma empresa especializada. E aí eu comecei a trabalhar, fiquei 2 anos trabalhando com o Gugu, fazendo obras rápidas de 15 dias. Foi quando eu conheci o Bruno, mas eu não me lembro em qual programa, qual ocasião, qual episódio era. Uhum. E aí me deu uma força muito grande de coordenação de projetos, tipo, desde a entrega de um projeto até o Gugu entrar com um monte de câmera e fazer a apresentação do local, a É entrega. porque pelo que eu sei de televisão, os prazos são todos para ontem, né? Eram obras de 12, 15 dias. Uhum. A gente fazia. Então era Bom, uma batida. tinha madrugada que eu via 200 pessoas penduradas, assim. Ou atrapalhando o trabalho do outro, né? Aham, sim. Normal. Isso em obra acontecer. Mas entregava. E aí depois eu fui pra. Depois eu fiz um trabalho com. Quem que ficou no lugar do Google mesmo? Que eu esqueci? Aí você me pegou Celso também. Aham, Portiolli. Celso Portiolli entrou, acho que ele tá até hoje, não sei. aham. E aí depois a Cristiane Arcangeli foi fazer um trabalho na Record também, de programas rápidos. Eu fiz alguns com ela, de creche. Era social. Era o Extreme Makeover social. Uhum. Aí fiz alguns. Aí fui pro YouTube, aí continuou um trabalho mais ameno, sempre ligado à comunicação também, mas não à Não na televisão geral, assim. televisão. Que legal. É. E acredito que essa experiência na TV, desses projetos mais curtos, mais intensos, também transferiram para o que você faz hoje, né? Para o que você faz na FS1. Sim, Inclusive, se quiser falar um pouquinho das empresas que você trabalha, da Kitchen, da FS1, da tá, Traction, explicar um pouquinho o que elas fazem, ia ser tá. legal também. Eu diria que a FS1 é a empresa mãe, é a empresa que existe há 45 anos, que foi fundada pelo meu pai, né, o Amaury, que é onde os nossos pais se conhecem. Uhum. E aí, e, e ela é uma empresa especializada em projetos de cozinhas, projetos e consultorias. Nos primeiros 30 anos de vida da FS1, era especificamente projetos para cozinhas industriais. E é o que a gente chama de projeto funcional, não é um projeto de arquitetura. Então, A estética não é o principal fator. não é o carro-chefe da minha empresa, Uhum. mas a gente tem parceiros para fazer essa parte de decoração, design, interiores. A gente trabalha com vários escritórios parceiros
dependendo do estilo do restaurante. Certo. Mas o nosso negócio, né, é focado na operação de cozinha. Então, é onde a gente entra com melhor fluxo, cozinhas mais verticais, cozinhas com mais tecnologia, cozinhas com redução de custos, principalmente. Custo operacional, então, o que uma lavadora faz? Redução de custo, Sim. redução de água, redução de mão de obra, redução de espaço, redução de contaminação, melhor eficiência, é isso. Então, né, a gente é focado em conhecer muito bem os equipamentos, por isso que a gente sempre visita feira, no Brasil, fora do Brasil, para entender o que existe de mais eficiente para indicar dos nossos projetos. Então, é um projeto de cozinha completo que vai desde o recebimento de mercadorias, o dimensionamento das câmaras frigoríficas, dos estoques, dos preparos, da finalização de um produto, a distribuição, higienização de louças até a entrega, né, pro cliente. Então, todo esse fluxo passa pelo nosso projeto, com todas as normas, com definição de todos os equipamentos. Então, esse é o core business, vou chamar assim, da FS1. Certo. E nos últimos 15 anos, a gente entra com consultoria também, que a gente percebe que não é só simplesmente trazer uma área física muito boa para o cliente. Nem sempre ele consegue operar. Então, a gente vem consultorias também, que tem treinamentos, que tem toda a parte operacional, administrativa, inclusive, Do negócio. do né? negócio. Financeiro. Então, a gente entra, é o que a gente chama de plano de metas. Hoje são esses dois pilares, basicamente, né? O pilar de projeto funcional e o pilar de plano de metas. Que é, por exemplo, um restaurante está em andamento, mas não necessariamente ele pode fazer uma execução de uma obra completa agora. Às vezes nem é esse o problema. Ele tem uma cozinha muito boa, mas a operação dele é muito fraca. Então, ou ele fatura muito e o resultado é muito baixo, ou ele quer melhorar o faturamento, ou ele quer aumentar o número de lojas, ou ele quer fazer um plano de sucessão. Então, tudo isso pode passar por uma consultoria da FS1. É com outra equipe, não é a mesma equipe de projetos. Mas é uma forma que a gente encontrou de trazer mais resultado mesmo, operacional, financeiro. Você acaba resolvendo mais de um problema, né? São 7 pilares diferentes na consultoria. E geralmente a gente fica 1 ano com o cliente, no mínimo. Porque não tem como mudar Muitas vezes a gente começa por um operacional, mas que a gente sabe que vai ter que mexer nos custos de cardápio, vai ter que mexer na ficha técnica, vai ter que colocar novos produtos, vai ter que mexer com mão de obra também, vai ter que mexer com marketing também para melhorar a venda. Então, tem uma série de coisas que precisa ser visto. Então, é um trabalho de uma... 360, né? É uma engrenagem mesmo que se forma. E geralmente, quais são os erros que vocês identificam quando começam a prestar consultoria no restaurante? Na grande maioria, tem vários, mas na grande maioria é não fazer a gestão de todos os custos. O que significa isso? Pode ser simplesmente não apontar os valores de compra das coisas, as taxas que se paga, os impostos que se pagam. É aquela conta de padaria, né? Aquela Quanto gastar? Mais ou menos isso aí. É isso aí. Uhum. Na grande maioria é isso. Ou na que faz essa lição de casa minimamente, seja por uma planilha, seja por um sistema, não analisa os dados. E aí tá vendo que, por exemplo, vou dar um exemplo. Existe uma inflação no mercado de tomate, café, sei lá, tomate. Vou para tomate, que tá em muitas receitas. O restaurante não repassa esse custo para o cliente. E aí ele tá no prejuízo. E aí passa anos no prejuízo. E aí, ao invés de hoje ele ter um equilíbrio de, sei lá, 20% de resultado final no seu negócio, ele tem 2. Ou ele tem 3. E ele tá pagando para trabalhar, ele tem muito pior do que um autoemprego, porque é isso. E então o que a gente muitas vezes pega é olhar direto o cardápio e a ficha técnica e entender o que ali na curva ABC vale a pena ele mudar muitas vezes do cardápio. Eu tiro do cardápio por um tempo.
Ah, mas meu cliente gosta. Pode falar palavrão? Pode. Foda-se! Não, se você precisa ter. Você tá pra ganhar dinheiro. Não é isso. Às vezes, voltar com aquele item, a gente já fez muitas vezes isso. Volta-se com aquele item como um lançamento depois que a casa estiver arrumada. Não adianta ter só prejuízo, porque você vai fechar as portas, Sim. né? Tipo, o número é 50% dos negócios fecham em 2 anos. 90% fecham em 5 anos. Praticamente todos. Todos fecham. Então, 10% são sobreviventes. Então, assim, está errado. Então, aí que a gente falou, opa, a gente tem, a Mauri, principalmente, tem muito know-how, muitos anos de trabalho para dizer, não é só um projeto de cozinha adequado. Muitas vezes a gente chega lá também para diminuir custo, diminuir. A cozinha fica muito cheia de gente trabalhando e equipamento dá uma selecionada nesse processo, né? Diminui. Numa cozinha muito bem projetada, sai de um funcionário fazendo 50 refeições para um funcionário fazendo 300. Às vezes mais. Você olha as cozinhas fora do Brasil, é muito mais que isso, até. Então, a gente chega lá. Ah, mas a mão de obra que vai acabar? O maior problema do mundo hoje é a mão de obra. Ninguém quer trabalhar. Aí eu sou a vilã porque eu quero tirar o trabalhador da cozinha. Não. Tem que se adaptar com a realidade. Ele vai se especializar em outra coisa. Acho que o profissional hoje em dia precisa, o profissional dono do restaurante, precisa se conscientizar que ele tem que trabalhar para educar essa pessoa, porque o governo não vai educar. Formar mesmo a equipe dele. Vai ter que formar a equipe dele. E mais voltado, assim, para a área de projetar a cozinha, né? Quais são esses erros? Né? Na gestão, você falou, pô, às vezes o pessoal não faz conta direito. E na cozinha, quando você chega para reformular, o que geralmente tá bagunçado? Tudo, legal. Então, o que tá em ordem? Nunca tem nada em ordem. Tudo, porque cozinha, quando você entra numa cozinha, assim, vou dar um exemplo muito característico de uma cozinha. Geralmente é um quadradinho com todas as áreas funcionando junto. Fica todo mundo se trombando. Todo mundo se trombando e tudo se cruzando. Porque, tecnicamente, a higienização de louças é uma área que tem que ser fisicamente separada. Certo. Porque tem produto químico, porque é uma área contaminada, que chega prato sujo, que sai produto de higienização da própria cozinha que vai para lá, que está contaminado de alguma forma, né? Que chegam as coisas do salão. Então, é uma área que tem que necessariamente ser separada fisicamente. É uma área molhada, cheia de vapor. É uma área quente. Óbvio, precisa ter exaustão, mas assim... Geralmente ela tá no meio de tudo. Ou tá num cantinho separado ali que tá deixando a cozinha inteira molhada, gente escorregando. Então... Fica até perigoso. É super perigoso. E tá na norma que tem que ser separado. E não só a higienização de louças. A gente vai ter áreas de preparo, elas precisam ser segregadas. Isso é norma, RDC 216. Tá escrito lá, e na CVS 5, que é o Código de Vigilância Sanitária. As áreas de preparo precisam ser segregadas. Por quê? Primeiro, você precisa ter exaustão e tem que manter a temperatura das áreas onde os alimentos são manipulados com pelo menos 17 graus. As áreas de preparo. Se ela for junto com o fogão, ela jamais vai ficar em 17 graus. Então, ela não pode ficar na mesma área de cocção dos alimentos. Também é norma. Então, a primeira coisa errada que a gente vê em 90% das cozinhas é entrar num quadradão que tá tudo misturado. Esse é o pior caso. E aí, ela não se torna eficiente, aí precisa ter mais gente trabalhando, e aí as pessoas se trombam, aí o alimento se contamina, as pessoas se estressam. Aí, um outro problema. Ah, mas eu contrato alguém e o meu funcionário vai embora por um salário muito... nada diferente do que eu tô pagando. Ou por um salário um pouquinho maior. Por quê? Porque cozinha é um lugar horrível para se trabalhar. Se a gente não der o mínimo pro funcionário trabalhar, ele vai embora mesmo. Não dá para trabalhar. Você já tentou trabalhar numa cozinha? Eu fazia voluntário, trabalhei. É horrível. Imagino que deve ser bem intenso. É desgastante, é chato. Seu autoestima vai pro chão. Por quê? Primeiro, não é um lugar bonito, é um lugar fechado. Sim. É um lugar que muitas vezes não atende a norma de ventilação.
Então, é um lugar poluído, é um lugar com odor, Uhum. que quase dá uma claustrofobia. Sim, imagino. Quente, pequeno, às Quente, vezes. pequeno, perigoso. Então, tipo, as pessoas vão mudar mesmo. Enquanto os empreendedores, né, não se forçarem a fazer duas coisas. Primeiro, treinar a equipe, fazer uma equipe, motivar a equipe. Não só dar treinamento, mas é chegar próximo dessa equipe, sabe? Motivar, trazer processos fundamentais para que aquilo seja familiar até, Uhum. humano. Mas quase como uma cultura, assim, É, também. é. Porque imagino qual é a dificuldade, porque às vezes é um trabalho que não dá para ter um incentivo financeiro de pagar mais para essa pessoa, é um trabalho que já é exaustivo, como você falou, num lugar apertado, difícil. Então como que motiva essa pessoa? Tem que ser financeiro. Tem que ser financeiro. Não tem como não ser financeiro. Ninguém trabalha de graça. Você não Sim. trabalha de graça, ninguém É. trabalha de graça. E as pessoas precisam de dinheiro, precisa alimentar os filhos, precisa levar dinheiro para casa, precisa construir sua casa. Não tem como ser só auxílio ou alguma coisa. O maior elogio é o dinheiro. E assim, a gente tem clientes que a gente faz o organograma, faz toda a estrutura de cargos e salários, motivacional, crescimento, não sei o que lá da empresa. Só dá certo quando tem dinheiro envolvido. Não tem como, gente. É assim. Não tem como. Não, não existe. E quando tem dinheiro envolvido, é assim. Nossa, mas a gente já vai fechar? A gente tinha que vender tanto hoje. As pessoas sabem a meta na cabeça. Tá É motivada. Aham. outro esquema. As pessoas querem vender, quer ficar no fim de semana. Nem todo mundo, mas tipo, nem todo mundo pode. Mas o que é combinado não sai caro, né? E quando produz isso de uma forma familiar mesmo, as pessoas querem fazer a venda acontecer. Uhum. Não tem como. Para que eles participem mais então dos lucros, né. Uhum. Isso é muito importante. Muito importante. E quais são as soluções que tem tecnológicas hoje para suprir essa falta de mão de obra? Ou como que você também é professora, né? Sim, Sim. E é. como que você vê a formação de novos profissionais, essa falta de mão de obra, também as novas tecnologias surgindo, Uhum, automação, IA, não sei o que que dá para é. exatamente implementar na cozinha. Uhum. Todas essas soluções ligadas à cozinha 4.0, que a gente chama inteligência artificial, internet das coisas, tudo isso já vem implantado em. Todas elas já vêm implantadas em vários equipamentos de cozinha. Certo. Uhum. No mundo, encontrei o Sérgio na feira, né, na Host esse ano, e o que a gente foi lá ver? Entender o que a tecnologia traz de benefício que a gente possa implantar no nosso país. Em benefício da mão de obra, para que a mão de obra termine o dia sem estar tão cansada, né? E para que a gente consiga treinar melhor. Porque se a gente não tem um processo dentro da cozinha, se a gente não cria um padrão de profissionalismo, de processos dentro de uma operação de cozinha, é muito difícil da gente treinar essa pessoa, né? Não tem como você criar uma rotina sem processo. Sim. Então, por exemplo, o que eu vou falar é sobre lavadoras, ou forno combinado, ou resfriador rápido, que são os equipamentos que hoje eu vejo que lá fora já trazem esse tipo de tecnologia. O que ajuda no nosso dia a dia? Então, por exemplo, existem equipamentos hoje que são construídos com um sistema que já são ligados, por exemplo, à assistência técnica. Certo. Tipo carro, você vai no mecânico, você passa lá no computador, e aí ele vai falar: "Ah, isso aqui, ó, é bomba de combustível", Já tem um porque tem um diagnóstico. código. Aham. Já entendeu que o carro tem uma quilometragem que precisa ser trocado, e que não é um mecânico cabeçudo que vai falar: "Ai, olha, eu acho que é", não, não tem mais isso. Bom, ainda deve ter, né, Sim, aham. mas a gente não precisa cair mais na pegadinha. Então, hoje em dia, nos equipamentos de cozinha, acontece a mesma coisa. Hoje, a assistência técnica sabe qual a peça que está com um desgaste e que precisa ser trocada. Então, antes da lavadora parar, na hora do pico, que tem 500 pratos para lavar meio-dia e meio, não, vai lá e faz a substituição da peça naquele momento. O que isso ajuda? Na operação toda, e inclusive na mão de obra, que não vai precisar lavar na mão. Então, Evita o imprevisto. evita todos os imprevistos. Então, tipo, eu tô falando isso não só da higienização, mas de todos os equipamentos já tem uma inteligência por trás.
Então, quando eu falo, putz, a mão de obra vai ficar sem trabalho, não vai, gente. Vai melhorar a vida. As pessoas têm muito medo do equipamento, mas não é para ter. O que tem que ser feito? O profissional, o dono do restaurante, precisa entender que aquela pessoa não tem um grau de escolaridade como todos os privilegiados tiveram, Uhum. e ele vai ter que treinar. Esse é o papel do proprietário hoje do um negócio de cozinha. Não tem essa formação, não existe essa formação. Ele tem que fazer. Ele tem que ajudar nisso. É um papel dele na sociedade, não só alimentar bem e atender bem o cliente, mas ele também vai ter que entrar com essa Responsabilidade. responsabilidade social Uhum. até. Porque senão ele não vai chegar a lugar nenhum. Sem mão de obra, ele também não vai chegar a lugar nenhum. Uma vez eu estava ouvindo uma live de um consultor falando, ele nem atende a região de São Paulo, ele atende a região no Nordeste. E ele falou assim para um operador, para um dono de um restaurante. Ó, ele falou assim: como que você quer que o seu funcionário saiba o que precisa ser feito se ele nunca estudou e nunca teve acesso a essa informação? Que formação você tem? E o cara falou: ah, eu sou engenheiro de produção, trabalhei no sei onde. Então, você sabe o que precisa ser feito. Ele não. Ele nunca ouviu falar sobre isso. Então não adianta você brigar com ele, não adianta você mandar embora, não adianta você achar que ele, por, por algum motivo, ele aprendeu. Não, ele não sabe. É só estudando. É seu dever passar esse conhecimento. E é engraçado essa É, questão da automação, porque isso já aconteceu em outros setores também há muito tempo atrás. Então, todos. Revolução Industrial, tinha um monte de gente na fábrica fazendo um serviço X, teve automatização de um monte de É, coisa, e as pessoas foram realocadas eventualmente para fazer outras funções. exatamente. E é isso que está acontecendo. As pessoas precisam ser realocadas, só que para ser realocadas precisam estudar também. Não é estudar, precisam ser profissionalizadas, Profissionalizadas. É. né? Da mesma coisa que aconteceu na Revolução Industrial lá, hoje a gente está na quarta revolução, que é a cozinha 4.0. A gente já chama de quarta revolução, que é a presença da internet, da leitura dos dados, é Uhum. nada mais do que isso. Já falam-se na quinta revolução, que é a aplicação da quarta, ela não mudou. A gente só está tentando aprender. E aí, quando a gente vai fazer gestão dos dados, por exemplo, o que é gestão? O cliente fala assim: eu preciso comprar mesmo uma lavadora? Eu vou puxar a sardinha para Nether, né? Uhum. Preciso comprar mesmo uma lavadora? Olha, um ciclo de uma lavadora, não sei exatamente os números da Nether, mas basicamente, um ciclo de uma lavadora vai ter 2 a 3 minutos e vai gastar 5 litros de água. Coloca a pessoa para lavar tudo isso. Vai ter quebra, vai ter produto químico, vai ficar 20 minutos lavando aquela mesma quantidade de louça, vai gastar água, vai precisar de um espaço muito maior, Não vai ficar tão bem lavado. não vai ficar tão bem lavado. Ela vai deixar para secar aquela louça, sendo que na lavadora a louça já sai seca. Não vai precisar passar aquele paninho no final com álcool que só serve para recontaminar Uhum. o produto, o utensílio. Então você tem uma retrocontaminação ainda por cima, que fingiu que lavou, não lavou, às vezes está contaminado com produto químico ainda. E aí vai lá e passa aquele paninho que, Pra meu, o terminar. cara já limpou o ouvido com o paninho, já foi no banheiro com o paninho nas costas. É isso que acontece com o paninho. Então, assim, a gente tá focando aqui em uma área que é a higienização. Tem todas as outras. Então, não tem por que não ter tecnologia. Uhum. Muitas vezes a gente fala, ok, você não tem dinheiro para comprar, não está no seu custo inicial, É que você já tá pagando, né, por você já essas está coisas. pagando. É, Hum. essa é uma outra alternativa. Uhum. Quando você vê, você já está pagando. Em 4 meses, muitas vezes, você já pagou o processo. 6 meses, vai. Porque é produto químico, porque tudo, né? Uma série de coisas. Mas o que a gente fala muito em projeto, ok, não vai entrar no seu primeiro mês de operação, porque você não vai ter dinheiro agora, deixa o ponto de instalação. Coloca isso em projeto. Deixa o ponto previsto, ponto de esgoto, ponto de elétrica, ponto tudo, deixa previsto. E na hora correta você compra. E essa e é bem legal você ter mencionado isso, questão de às vezes, poxa, às vezes o cara não tem dinheiro para investir no momento.
essa é a grande diferença de fazer um projeto para uma grande rede, para um grande hotel, para um restaurante menor de bairro? É a questão do orçamento mesmo? Ou quais são outras dificuldades ou diferenças que tem de fazer? Tem muitas grandes redes que chegam, a primeira coisa que eles falam é: "Não tenho dinheiro". Isso é incrível. Aí, Isso é incrível. Porém, assim, eu acho que a relação com o investimento, nossa, é óbvio, numa grande rede, eles já sabem porque eles já fizeram outros, não é o primeiro hotel que eles estão fazendo, ou, né, então, eles já sabem o quanto está previsto para aquele projeto, já tem uma margem de previsão. Quando é um cliente muito pequeno, muitas vezes eles não sabem nem o quanto eles precisam vender no dia para ser viável. Então aí o que a gente tem que fazer é voltar um passo para trás. O que a gente faz também Hum. então não é projeto agora. Primeiro é entender quanto você precisa ter de número de lugares, quanto você precisa vender por dia, quanto você precisa faturar no mês, quanto é seu resultado. Tipo, essas perguntas precisam vir da meta do empreendedor, porque muitas vezes: "Ah, eu quero só abrir porque cozinho bem, ou minha sogra cozinha bem, ou minha", não. Essa meta para ele precisa saber quanto ele quer ganhar por mês. E aí a conta é o contrário. Uhum. Tem um trabalho de educação antes, então, desse cara, que É, às vezes ele já nem ele não sabe. sabe. Aham. A gente tem os 2 tipos de cliente, né, Uhum. chegam os 2. E você também tem uma experiência internacional. O que você vê de diferença hoje de fora do país para cá? Nossa, eu primeiro que a gente não vê cozinha sem o mínimo de tecnologia. Não vou dizer que são todas bonitas, porque Hum. tem todas super implementadas, não. Tem cozinhas mais simples, mas todos têm um processo de entendimento, de agilidade de entrega. Então, por exemplo, se eu tô falando de uma hamburgueria, não significa que ele vai ter o melhor sistema de exaustão, não significa que ele vai ter o melhor sistema de refrigeração. Mas ele tem a chapa que vai fazer em X segundos e vai te entregar em X segundos. O que lá eu vejo muito de diferença do mundo inteiro, inclusive da Europa, inclusive dos Estados Unidos, que é a experiência que eu tenho hoje é do Canadá, né. Uhum. É muito norte-americana, mas é muito diferente ainda de muitos lugares dos Estados Unidos. Atendimento. É incrível. Eu acho até esquisito quando eu vou para outro lugar e não me sinto acolhida como eu sou acolhida lá. Caramba. Eu não gosto de morar lá, tá, que fique claro, não gosto de um monte de coisa lá, mas eu tenho que tirar o chapéu para a experiência que eu tenho como consumidora, como cliente dos restaurantes, porque essa coisa do atendimento, da agilidade do atendimento e de quem tá te servindo faz uma conexão tão grande com o cliente, que é hospitalidade pra mim de primeira linha, assim, que eu nunca tinha visto igual. Então, desde o momento que você entra no restaurante, seja ele um restaurante pequeno, médio ou grande, existe uma pessoa na porta que vai te levar na mesa. Dificilmente, a não ser fast food, que você vai e senta, Sim, pega o sim. seu, não. Mas é primeiro que você tem que esperar para você sentar. Quando você senta, os profissionais são treinados lá. Eles precisam passar por um curso. Eu fiz esse curso para entender um pouco Da dinâmica. da dinâmica, porque é muito doido. E o garçom, ele se conecta com você por vários motivos. Não sei se vai dar tempo, mas posso falar Aham. depois. E aí, ele. Vou falar porque fica mais fácil até de Certo. entender. Aham. Primeiro que ele precisa entender se você chegou no local drogado ou se você já bebeu em algum lugar. Porque ele não pode te Se você estiver servir se alcoolizado você já. já tiver alcoolizado. Então ele olha no seu olho, isso eu aprendi no curso. Então tem a ver com hospitalidade. Ele olha no seu olho, ele tem que conversar com você e ele tem que te oferecer alguma coisa. Água, primeira coisa, água na mesa, é Sim. gratuito. E se você pedir primeiro um vinho ou uma bebida, ele já vai vir com cardápio nos próximos segundos para você comer alguma coisa.
São 2 horas de atendimento na maioria das vezes. Você precisa reservar para ir no restaurante lá. Nenhum restaurante, pelo menos em downtown, você consegue mesa se você não reservou, porque é tudo muito cheio. E é legal ter esse esquema da reserva pro empreendedor, porque ele já tem o número que ele vai servir, e também porque é o seu momento. Ah, mas 2 horas não é muito pouco? É muito suficiente. Porque o garçom tá ali, o serviço é rápido, dá pra fazer tudo, dá pra você tomar 1 ou 2 drinks, que é o que você precisa, ninguém precisa sair bêbado no lugar, nem pode. Uhum. Dá tempo de você comer a entrada, dá tempo de você ser servido no prato principal, dá tempo de você comer a sobremesa, dá tempo de você curtir o local, ter uma experiência incrível com 2 horas, 2 horas e E tudo meia. flui, né? Tudo flui, a cozinha é rápida, o serviço é bom. Você não fica 40 minutos esperando o seu prato, jamais. Então a cozinha tá funcionando. O que muda muito aqui no Brasil, você fica 40 minutos esperando um negócio, você vai ficar 3 horas no restaurante, óbvio. É outra cultura, porque a cozinha não tá preparada. E também é dinheiro que o empreendedor tá perdendo, né? Ele não Porque tá vendo. Precisa ele podia atender 2, ele tá atendendo 1. Exato. Ele podia rodar, às vezes, 3 vezes no jantar, eu não digo porque a pessoa perde mais tempo no jantar, é mais cultural no Brasil. Você sair e ficar horas na mesa conversando. É difícil porque é cultural. Mas, gente, no almoço, se a cozinha for rápida, ele faz 3 viradas. Dependendo do lugar, 4. Não, mas a cozinha demora 1 hora e meia pra servir, aí já era. Não tem como, né? E aí o serviço é ruim, e aí a pessoa não tem conexão. Então, tipo assim, lá eu, como cliente, acho que essa conexão vem porque existe essa norma do restaurante ser responsabilizado de qualquer acidente que acontece se eu sair e se eu for atropelada, ou se eu atropelar alguém, ou se eu sofrer um acidente de carro porque eu bebi muito no local, é o restaurante que é responsabilizado. É quem te atendeu que foi responsabilizado. Entendi. Tem a Então, responsabilidade de te manter na linha. é. Se eu sair bêbada de um restaurante de lá, ele é obrigado a chamar um táxi e saber como eu cheguei em casa. Ele tem que me deixar numa salinha, pegar um contato de alguém, de familiar ou amigo e falar: ó, ela está neste. Eu não, tá? Mas tô dando Sim, um aham. exemplo. Está neste nível de álcool e ela não pode sair daqui desse jeito. Estou colocando ela num táxi para o endereço tal e você tem que avisar se chegou bem ou não. Então, esse índice de responsabilidade é o restaurante que tem. Isso é muito E dá diferente, é. problema. E E- mesmo assim ainda dá problema. Não, assim, muitos casos de problema é que restaurante tem que pagar a conta mesmo. Vai pra justiça. Então, é muito sério. Então, não sei se é só por isso ou se é cultural mesmo, como tem muito É como se uma imigrante. uma coisa levasse a outra. Ele já tem essa Exato, responsabilidade sobre você, então deixa eu te atender muito bem, porque eu exato, sou responsável por você. exato. Eu hoje, como cliente, pode ser que minha experiência mude, mas eu não ve é muito bom o atendimento. E a pessoa e pergunta: "Como é que tá seu dia? Tá tudo bem?". E aí você come, em poucos segundos vem alguém na sua mesa de novo e pergunta: "Tá tudo bem?". Se você falar: "Olha, esse risoto passou do ponto", ele vai te dar outro e não vai te cobrar o risoto. Não vai, não tem discussão. Porque acho que também não tem esse jeitinho brasileiro de falar: "Vou comer outro, vou falar que quero outro Ninguém tá só pra querendo comer enganar, outro". é. Ninguém engana ninguém, né. Então não tem muito isso, tipo, se não tá bom, ó, peguei um café que o café tá queimado. Meu, não vou falar que o café tá queimado só pra pegar outro. Não, é porque tá ruim mesmo, é real. Então não tem esse negócio de trapacear, sabe, é outra cultura também. Uhum. Então funciona. Você acha que o sistema de tips também ajuda nesse sentido? Porque ele te atendendo melhor, ele vai receber uma compensação É, lá é maior assim, também, né. é. Quando chega pra você pagar, vai chegar a conta, né, a conta sempre é engraçado, a conta sempre vem virada de ponta cabeça pra quem pediu. Acho que é assim também, né, mas Hum. aqui meio que pode vir numa carta, pode vir enfim, sempre vem virada de ponta cabeça pra quem pediu a conta. E aí ele vai trazer a maquininha e uma coisa muito legal, se a gente quer dividir a conta já vem separada. Então não tem essa de tipo: "Ah, a gente pediu uma garrafa de vinho". Os 2 estão dividindo a garrafa de vinho, a pessoa pergunta: "Vem dividido a garrafa de Uhum. vinho?".
Se só eu tomei o vinho vai vir só na minha conta. Não tem que ficar pagando pra quem bebeu. Não tem aquela situação de, não, deixa que eu pago isso, Não eu pago aquilo. existe. E não é chato. Você tá em casal, você comeu isso, você comeu. Se você comeu 3 vezes, você vai pagar pelo 3 vezes e não é chato essa divisão. É isso, esse sistema lá é muito legal também. E não é assim no mundo inteiro. Uhum. Já vem mapeadinho o que você comeu, o que que não comeu, isso é muito legal. E aí do tip, como vem, né, a gorjeta, vai vir a conta, e aí na maquininha do cartão vai vir lá selecionado. É assim, todo mundo dá mínimo 18%, eu acho um absurdo. Aí tem assim, lá na maquininha vai ter 15, 18, 20 ou outros. Uhum. Agora já tá mudando, o mínimo é 18, 20, 25 outros. Você pode ir no outros e dar 10, 5, quanto você quiser. Mas sim, o tip ajuda com certeza. É um estímulo a É um mais. estímulo. Essa questão do atendimento também acho bem legal, porque eu já tive experiência nos Estados Unidos de você chegar num restaurante, o restaurante tá vazio, e, gostaria de comer. Ah, tá bom, 2 horas de espera. Pô, mas tá vazio. É que a gente não tem gente suficiente hoje pra trabalhar, então eu acho que pra não prestar um serviço Ruim? ruim, mais ou menos, não vou te atender. E eu não consigo imaginar isso no Brasil. Se o cara não tiver gente suficiente, ele vai falar, não, senta aí, pô, vai demorar É, 3 horas seu prato, você nunca mais vai voltar, é, mas o cara vai é. fazer questão de te atender, né? Já aconteceu comigo de ter uma ala do restaurante que tá vazio, né? Por exemplo, aqui a gente Uhum. tá num espaço que é uma ala. Esse espaço tá fechado, tá vazio, com a luz apagada. E aí eu chego no restaurante sem a reserva, porque se você tem a reserva, seu momento tá guardado para Sim, aquilo. Chega sem a reserva e eles falam: gente, a gente não pode atender porque não tem equipe. A equipe que está destinada para atender são essa ala aqui. Essa ala tá fechada hoje, porque tá fechada hoje. E é cultural, não vai achar ruim por isso. Então, eu acho que tem muito do Brasil pra gente ganhar, pra gente aprender ainda, sabe? sim. Infelizmente, a gente é muito mal atendido porque é cultural. Uma coisa leva a outra. Imagina, você vai num restaurante e fica com 2 horas de espera na fila. Já tá todo mundo estressado, né? O cara que ficou 2 horas na fila, o cara que tá na cozinha Já que tá tá uma tudo bagunça. errado, já tá tudo errado. Então, são processos que não foram feitos desde o início. O que é bom, a gente tem muito pra ganhar, a gente tem muito pra aprender Uhum. com isso. E vem pro Brasil, essa cultura vem, demora, mas vem. Tem muitos restaurantes aqui em São Paulo que já funcionam por reserva. Muito melhor. Muito melhor. É isso, vai girar 2 horas e meia, vai girar X vezes. O restaurante consegue se planejar muito melhor e te atender muito melhor. Então, essa cultura tá chegando. Bacana. E vem mudando um pouco de assunto, você escreveu um livro. Sim, E como é que foi isso? Esse processo de escrever um foi livro? Por doido. que que você É, escreveu? o livro foi assim, ele foi lançado em 2019. Eu comecei a escrever em 2017. Como que foi? Primeira coisa, bem simples. Eu queria ter um brinde bom para dar para um bom cliente. E Certo. que não era uma caneta. Sabe assim? Ficava muito isso na minha cabeça. Meu, eu queria dar um negócio bom para um cliente. O que que pode ser? E eu gosto muito de ler. Eu não tenho tanto tempo quanto eu gostaria, mas eu gosto muito de ler. Aham. Eu gosto do cheiro do livro. Eu gosto do livro. Eu gosto daquele momento que eu tenho com o livro. E aí, a gente fez um planejamento estratégico dentro da FS1 e a gente precisava mostrar para o mercado o quanto consultoria em negócios de alimentação era desconhecido. E como que a gente faz esse processo, esse serviço ser conhecido? Ampliando para mais pessoas o que a gente sabe. Então, através de podcasts, através do programa de televisão, através do livro, através de lives, através de coisas que a internet poderia, eh, escalar muito rapidamente, Divulgando a divulgando muito necessidade, né? rapidamente. E o Amaury, que é o meu pai, tem muito conteúdo. A empresa tem muito conteúdo. Então, assim, o livro, se eu te falar que eu escrevi efetivamente com 35%,
porque o resto estava pronto. A gente tinha, assim, memorial descritivo de exaustão e insuflamento, que era um capítulo do livro. Eu só precisei dar uma lapidada nele. Ele era um capítulo. A gente tinha um material de normas que a gente dava curso para empresas, para fabricantes. Essa norma estava pronta. Ele virou um capítulo do livro. Então, o que eu precisei fazer? O que eu fiz? Eu demorei 2 anos para escrever. Não. Eu sentava aos domingos, 3 horinhas, ao invés de assistir Domingão do Faustão. Era bem isso. Ao invés de dormir ou assistir filme ou qualquer coisa, eu parei 2 anos nos meus domingos, sentava e organizava esse material. E na época tinha muita revista que pedia para eu escrever algumas coisas. Tipo, escreve sobre marketing na hotelaria. Uhum. Escreve sobre hospitalidade. Eu falava, gente, eu escrevo, mas como eu tô escrevendo um livro, eu vou falar sobre o assunto tal, porque esse aqui, ó, ele vai pro livro. É um capítulo que eu É o preciso pôr 2 em lá. 1. Sempre. Tá bom, não, pode ser, beleza. Tinha blog que eu escrevia, falava, vou escrever no seu blog sobre panificação. Mas ele não vai ser um conteúdo seu exclusivo, ele vai aqui pro livro, beleza? Beleza. Escrevia. Então, tipo, eu dava uma lapidada depois e virou um livro. E aí o livro, ele foi um momento muito importante da minha vida, porque eu precisava de patrocínio para publicar esse livro. Eu queria que ele fosse um livro, eu queria que ele fosse publicado por uma Editora. editora importante, que ele me trouxesse resultado, que o lançamento fosse numa livraria bonita, que eu encontrasse meus amigos de trabalho, né? E aí eu fui lá de empresa em empresa, falei, ó, tenho esse conteúdo aqui. Primeiro eu fui na editora. Como que eu encontrei a editora? Eu tinha um mentor na época, foi um professor de uma pós-graduação meu, que ele escreveu um livro. E aí eu fui no lançamento dele, no dia seguinte falei, Fernando, como é que você fez isso? Era um livro simples. Ele falou, fala com o Maurício, que era da editora literária e que foi que produziu o nosso livro. Eu levei o livro impresso, né, em folha sulfite, falei, ô Maurício, eu tenho isso aqui, o que a gente pode fazer? Ive, vamos publicar. Tipo, contei a nossa história, a história da empresa, ele falou, vamos publicar. O que eu preciso fazer? Vamos orçar. Eu precisava de X mil reais, não me lembro quanto era na época. Aí eu comecei a colocar os fabricantes. Os fabricantes já eram citados nos meus capítulos. Uhum. Porque não tem como você falar sobre cozinha sem você citar o que você usa. Sim. Uhum. Então foi uma coisa muito natural. Então eu fui na Netter, fui na prática, fui nos concorrentes e todo mundo entrou. Mas você vai pôr concorrente? Faz parte da minha vida, não tem como eu não colocar. Faz parte do meu processo. Tem cliente que vai caber você, tem cliente que não vai caber você. Vamos, cabe todo mundo, Sim, gente. E aí o livro foi, em 3 meses a gente levantou patrocínio, o livro foi publicado, vendeu tudo em 2 anos. Tudo. Porque ele virou muito mais do que um brinde. As escolas começaram a comprar, universidades como Unesp, turma de gastronomia, turma de hotelaria, turma de arquitetura, nutrição, todo mundo começou a usar como material de universidade. E pelo que eu vi no descritivo do livro, a ideia era essa, né? Tirar um pouco do misticismo técnico e trazer uma linguagem um pouco mais acessível também. E assim, o meu pai é uma pessoa extremamente técnica. Muitas vezes eu tenho que perguntar 4 vezes a mesma coisa para ele e pedir muitos exemplos para entender do que ele tá falando, porque ele vai Traduz pra pensar, mim, por favor. ele pensa lá na frente, eu falo, calma, do que você tá falando? Então, assim, a minha linguagem na hora de escrever foi uma linguagem para qualquer pessoa ler. Óbvio, não é um romance, não é um livro de negócios, não é um livro, é um livro mais técnico. Mas é um livro que qualquer pessoa que lê o capítulo sobre piso vai entender que piso pode usar na cozinha. E por que a norma é assim? Porque eu traduzo a norma. Eu cito a norma, mas eu traduzo a norma. De uma maneira simples, que é o que eu tento ser. O máximo que eu posso. Simples e clara. Pode, não pode. Assim é assim. Dá, não dá. Dá, não dá. Então, o livro foi muito isso. E aí, quando estava acabando, né? Porque tem uma coisa no contrato da editora que fala assim: até 2 anos, se não vender X, a editora pode
capturar todos os livros das bibliotecas, das livrarias e vender por um preço que ela quiser. Tipo, tem isso no contrato. A editora me ligou, falei, meu, ferrou. Não sei quanto tinha, eu sabia, mas todo ano a gente faz um fechamento e eu sei mais ou menos quanto fecha. E aí eu falei, meu, será que não vendeu? Não vendeu? Aí me ligou, ele falou assim, aí a surpresa foi, vendeu tudo, você ganhou o selinho de best-seller para a próxima edição. Eu falei, nossa, nunca imaginava. Começou como um brinde e virou Começou com um best-seller. brinde, virou um best-seller, tipo, jamais poderia imaginar. Aí lá vou eu de novo. Pessoal, preciso de dinheiro. Competição 2. Mas é isso, foi muito legal, assim. Acho que é um orgulho muito grande que eu tenho, sabe? De, tipo, não foi um bicho de 7 cabeças. Qualquer pessoa pode fazer. Foi um processo. Foi um Igual processo. um projeto, por exemplo. Foi um processo. Você foi todo domingo escrever. Disciplina. Eu digo assim, se olhar meus irmãos e meu pai, cara, eles são muito inteligentes. Muito. Eu sei que eu não tenho o mínimo da inteligência disponível no cérebro deles, 3. Mas eu sou muito disciplinada. E eu não vou falar pra você que eu vou fazer alguma coisa quando eu não tenho tempo e não vai caber no meu dia a dia. Uhum. E meu pai tem muito isso. Ah, a gente precisa fazer e-book. A gente vai fazer, eu vou fazer. Mas agora eu não posso, meu foco está aqui. Então, tipo, tem muito isso, sabe? Não vou ficar falando que eu vou fazer uma coisa que não tenho tempo de fazer. Então, é muito, muito que eu ponho nos meus hábitos, sabe? Sim. Eu tenho hora pra tudo dentro do meu dia. Legal. É até cansativo, mas Mas funciona. funciona. Meu funcionamento é assim, porque não sei, eu acho que é o que eu tenho de positivo que me faz executar coisas. É o poder de execução, assim, que eu tenho, é muito forte, porque eu me organizo muito no meu dia a dia. Não, que legal. É. Bacana. E, Ivan, estamos chegando mais pro final. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar que eu não te perguntei pra gente ir fechando? Ah, e falamos de tudo, né? Falamos do livro, falamos das aulas, né? Eu dei muita aula na EG, que é uma escola de negócios da gastronomia. Agora, essa questão das aulas, a gente tem umas surpresas aí para 2026, quem sabe no próximo podcast. E eu queria, assim, deixar como mensagem para os donos de negócio que, com um trabalho muito bem feito, com uma meta muito bem feita, 35% de resultado operacional é garantido. Aí. Mensagem otimista. Realista e otimista. Realista, otimista. Quer deixar suas redes sociais também? Sim, Das empresas? sim. O da FS1, né, Instagram, LinkedIn, Facebook, todos iguais. @FS1, _BI. E o meu, Ivin Peloso, @Ivin Peloso. IVIM Peloso, com 2 L's. É isso. Show de bola. Pessoal, sigam também a Netter, @NetterLavadoras. No YouTube é Nerd Talks. E também sigam a Cantina Você Que Sabe. O editor, a produção vai colocar aqui o @ deles também. Valeu e até a próxima. Muito obrigada.